Olá! E aí, como vocês estão? Eu sou Tatiana Silva, psicóloga especialista em saúde mental, e eu tô aqui para ajudar você a lidar com a ansiedade antes da prova. Nós fizemos uma live sobre procrastinação, você se lembra? Nesta live, nós combinamos de fazer, vocês iriam me mandar as perguntas e eu depois daria as respostas no meu Instagram. Eu fiz isso, porém, algumas pessoas me mandaram mensagem dizendo que não tinham visto, perderam algumas das perguntas ou disseram que a pergunta não tinha sido respondida. Então eu decidi, eu vou gravar aqui e vou deixar gravado todas as perguntas. E aí vocês vão poder ter tempo para assistir. Quem não assistiu a live, mas está vendo essa gravação das perguntas, volta lá, vai ver a live. Foi uma live muito boa, ela trouxe muitas informações. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você na sua vida estudante. Vamos começar? Bom, a primeira pergunta que eu vou responder é a seguinte: você disse que a procrastinação não é uma preguiça, mas como eu consigo diferenciar isso na prática? Boa pergunta, vamos lá. A diferença entre a procrastinação e a preguiça está na intenção. Quando você procrastina, geralmente existe a intenção de realizar a tarefa. Você quer começar, mas algo emocionalmente te impede. E como se você tivesse preso, meio que paralisado, mesmo sabendo que precisa agir. Já na preguiça, você não tem motivação para fazer aquilo, não tem um desejo real. Um exemplo claro disso é o seguinte: se você se sente culpado ou angustiado por não estar realizando a tarefa, é procrastinação. Se você simplesmente não se importa, é preguiça. Vou dar um exemplo para vocês. É como estar parado em frente a uma porta trancada. A chave está na sua mão, você quer entrar, é uma procrastinação, mas algo te impede de girar a chave. Na preguiça, você sequer se dá o trabalho de procurar a chave para abrir a porta. Vamos para a próxima. Como eu posso saber se estou procrastinando por medo ou por falta de organização? Existe uma maneira para eu identificar isso? Então vamos lá. A melhor forma de diferenciar se a procrastinação vem do medo ou da falta de organização é observar o seu comportamento quando você tem um plano claro e bem estruturado. Quando há medo, mesmo com tudo organizado, você sente uma resistência em agir. Por outro lado, a falta de organização é quando você nem sabe onde começa e tudo isso te paralisa. Por exemplo, você lembra da Ana, a minha paciente da live passada? Então, ela tinha todo o material organizado, mas ainda assim não conseguia estudar, porque o medo de falhar era mais forte do que a sua organização. Se mesmo depois de fazer uma lista clara de tarefas você se sente bloqueado, é provável que seja medo que está no controle. Próximo. Você mencionou que recompensas após pequenas metas ajudam. Isso não seria uma forma de me distrair mais? Como que eu posso equilibrar isso? As recompensas, elas são eficazes quando usadas conscientemente. A chave é planejar essa recompensa de forma estratégica. Ela deve ser curta e controlada e nunca substituírem a tarefa principal. Se você usa a recompensa como uma desculpa para parar indefinidamente, ela se torna um problema. O segredo é usá-la como um reforço positivo e não como um escape da tarefa. Olha só, imagina que você é um corredor de maratona. Durante a corrida, há pontos de hidratação. Esses momentos de beber água são recompensas, breves, mas necessárias para continuar correndo. Se você parar em cada ponto de hidratação e ficar lá, você perde o seu ritmo da corrida. Da mesma forma, as recompensas devem ser pequenas pausas e não desvios permanentes. Ficou claro? Vamos para a próxima pergunta. Como lidar com a procrastinação quando ela já virou um hábito diário? É possível mudar isso sozinho? Olha,
É possível mudar, mas exige um esforço e um plano super bem definido. A procrastinação como hábito, ela precisa ser substituída por novos hábitos de ação. Uma estratégia eficaz é começar com metas extremamente pequenas e celebrar cada progresso. Ao fazer isso repetidamente, você começa a reprogramar o teu cérebro para associar a ação a uma sensação de realização. Vamos pensar num exemplo. Pensa em como uma gota d'água pode, ao longo do tempo, desgastar até uma rocha dura. É o poder da constância isso. Se você começa com uma tarefa de 5 minutos e repete isso diariamente, você está quebrando o ciclo da procrastinação gota a gota. Pequenos passos, eles têm o poder de mudar padrões profundamente arraigados. Vamos para a próxima. Qual a relação direta entre a ansiedade e a procrastinação? Sempre que eu estou ansioso, eu vou procrastinar? Ó, a ansiedade, ela pode aumentar as chances de procrastinação, mas nem sempre ela vai levar para esse caminho. A procrastinação, muitas vezes, ela é uma resposta à ansiedade, um mecanismo de defesa para evitar o desconforto de enfrentar uma tarefa que parece ameaçadora. Entretanto, algumas pessoas reagem à ansiedade de outras formas, como um excesso de trabalho ou uma tentativa de controle demasiado da situação. Conhece alguém assim? Pensa só. Imagina a ansiedade como um urso dentro de uma caverna. Algumas pessoas, ao verem o urso, elas vão correr para o lado, procrastinar. Outras tentam dominar o urso com as próprias mãos, sobrecarregando-se de trabalho. Preste atenção, a chave é entender qual é sua reação natural e aprender a lidar com o urso de maneira estratégica, não com o que vem, primeira coisa na sua cabeça. Vamos para a próxima. O que você sugeriria para quem tem uma rotina extremamente apertada e não consegue encontrar tempo para fazer pequenas pausas ou recompensas? Essa aí sou eu na vida, hein? Já fui, não sou mais. Mesmo em uma rotina apertada, gente, é essencial incluir pequenas pausas. Não precisa ser nada muito elaborado. Às vezes, você levanta da cadeira, respira por alguns segundos, toma um pouco de água e já é o suficiente para dar ao seu cérebro um breve descanso e renovação. Essas pausas rápidas, elas melhoram a produtividade a longo prazo. Por exemplo, pensa num piloto de avião. Nos voos, eles se alternam entre pilotos, porque eles sabem que sem essa pequena pausa, a concentração e a precisão elas diminuem. Da mesma forma, mesmo que a sua rotina seja intensa, pausar um pouco, de alguns minutos, pode aumentar a sua eficiência. Você já tinha parado para pensar nisso? Você consegue fazer as pausas? Gente, ela é super importante. Importante mesmo. Por exemplo, eu, nas minhas primeiras provas, eu não pausava. Era porque eu falava assim, eu tenho pouco tempo para estudar. Eu ainda vou fazer esses intervalos. Ó, a gente fala que os seres humanos eles são diferentes, né? Cada um tem suas características, cada um tem seu jeito e tal. Não dá para eu dizer para você que o meu exemplo você segue à risca. Mas para pensar. Você cansa de estar sentado, você cansa de estar estudando aquela matéria, até por isso a gente reveza as matérias, né? Fica um X tempo em uma, X tempo em outra. Mas quando nós temos pouco tempo, esse é um fator que desorganiza a nossa mente. Porque eu penso assim, eu tenho que aproveitar o máximo possível. Tá, é verdade, eu tenho que aproveitar. Mas essa pausa de um minuto, 2 minutos, pequena, essa pausa pequena, ela é uma forma de aproveitar ao máximo aquele tempo. Porque quando você para, o cérebro para, você respira, dá uma relaxada, faz um alongamento, isso é ótimo. Eu não sei você, mas eu sentia muitas dores musculares nessa região, porque era muito tempo assim. Como eu sou do papel, caneta, então era muito tempo assim, eu sentia muitas dores. Quando eu terminava de estudar, eu estava destruída.
E assim, conforme você vai sentindo dor, não adianta, você não está rendendo. Não adianta você ficar se iludindo, falando assim, não, estudei, consegui estudar tantas horas seguidas. Para mim, gente, nunca deu certo. E para você? Você já parou para pensar nisso? Você já fez uns testes para saber o que deu certo e o que não deu? Conta pra gente, porque assim, se você tiver uma estratégia diferente, eu posso tentar ir buscar um pouco sobre essa teoria, se envolve em alguma teoria, e pode vir ajudar outras pessoas. Eu estou dando o meu exemplo, me conta o seu. Bom, então vamos lá. Se eu quebrar as tarefas em metas menores, como você sugere, mas continuar me sentindo sobrecarregado, o que fazer? Aí é problema. Se as metas menores ainda te deixam sobrecarregado, é possível que você está colocando muita expectativa em si, expectativas irreais mesmo. E aí vem um bloqueio emocional que pode estar bem mais profundo. Neste caso, o importante é reduzir ainda mais as suas metas e, ao mesmo tempo, investigar a raiz do que está causando essa sobrecarga. Às vezes, é preciso desacelerar para entender o que está gerando essa sensação de peso. Por exemplo, se você tentar empurrar um carro pesado, se a força que você está usando não está funcionando, é hora de você parar e analisar o que está bloqueando as rodas. Entende? Pode ser algo pequeno que você não percebeu. Em termos de estudo, reduzir a meta ao mínimo possível e analisar as suas expectativas pode fazer toda a diferença. Se você tem uma expectativa com relação à sua capacidade de absorver informação, de estudar, e a expectativa é muito alta, se você está pensando, sei lá, eu tenho que dar conta disso até tal dia, eu dou conta, eu consigo, porque quando eu era mais novo, porque uma vez eu consegui, pode ser que você está colocando uma expectativa muito grande em cima de você. Se você está se baseando numa experiência anterior que já passou um certo período, para pensar o que está acontecendo hoje na sua vida e o que acontecia naquela época. Quais eram as suas obrigações, as suas responsabilidades? Às vezes, um conflito familiar, às vezes, uma troca de material. Quando a gente está estudando, por exemplo, para concurso, a gente tenta focar, né, o ideal é isso, que você foque em concursos que o edital são parecidos. Pelo menos você já vai guardando aqui nas suas gavetinhas mentais informações, né? Mas se você está estudando um edital totalmente diferente, algo muito novo, que você não está habituado, mas você quer fazer essa experiência, talvez você vai levar um tempo a mais do que os editais anteriores. Por quê? É uma matéria nova, um novo conhecimento, vai levar um tempo para você começar a fazer as conexões sobre o conteúdo, e sempre quando a gente tem um exemplo, a gente grava melhor, né? Por isso que eu gosto muito de ou citar exemplo de pacientes, ou falar uma parábola, ou contar uma história, enfim. Porque fica mais fácil, às vezes a gente lembra da história, lembra do exemplo, não lembra 100% da resposta, mas isso já ajuda bastante. Então, para você, né, que me mandou essa pergunta, se mesmo você reduzindo, você ainda se sente sobrecarregado, reduza mais. Ah, eu não quero aceitar isso. Calma, você reduz, avalia a sua emoção, pensa em tudo isso que eu te disse. E aí, você vai aumentando aos poucos. Tem que ter paciência. As coisas não são, sim, de uma hora para outra. Conhecimento, eu posso ser uma pessoa inteligente, eu posso ser uma pessoa focada, mas às vezes coisas do ambiente não me permitem fluir como eu já fui antes. Ou se eu estou começando agora nessa vida de concurseiro, se é o meu primeiro ano de cursinho, dependendo do curso e da universidade que você quer,
talvez você vai ficar mais de um ano no cursinho. E tá tudo bem, assim, porque realizar sonhos, né? É aquela coisa disso não tem preço. Então, precisa avaliar tudo isso, né? É, a pergunta, ela é... Eu fico triste, porque eu imagino que você está passando por uma dificuldade intensa. Mas eu espero que eu tenha te ajudado. Você acha que estudar com qualidade sempre supera estudar com quantidade? E se eu simplesmente não tiver tempo suficiente para estudar tudo com a devida qualidade? Olha, do meu ponto de vista, a qualidade ela supera a quantidade na maioria dos casos. Porque estudar com foco e compreensão profunda, ela traz melhores resultados do que estudar longas horas de forma dispersa. Se o tempo é um fator, então a organização é o seu maior aliado. Você deve priorizar os tópicos mais importantes e estudar com intensidade nos períodos que você tem. Por exemplo, imagina uma pedra grande, um escultor. Ele quer fazer alguma coisa ali, mas aí ele está batendo em qualquer lugar lá com as ferramentas dele. Isso não vai dar em nada. Mas, se por outro lado ele souber exatamente onde bater, ele pode esculpir uma coisa magnífica ao longo do tempo. Com os estudos é a mesma coisa. Se você souber o que é mais importante, você não perde tanto tempo. Então, não tem tempo, ganha na organização. Se você já deixa seu material separado, se você já leu o edital, separou o material, se você já deixou tudo. Porque, assim, por exemplo, às vezes você leu o edital e você precisa procurar esse material, sei lá, na internet, no livro, em algum lugar. Por exemplo, né? Se você está ali procurando, você não precisa estar 100% focado naquela busca. Às vezes, se alguém fala com você, se você interage com alguém, não tem problema. Mas a hora que você for estudar verdadeiramente aquele material, aí sim você tem que estar focado. Então, por exemplo, você chegou do trabalho, está cansado, e o seu hábito é estudar de manhã. Prepare o seu material tudo à noite, porque mesmo cansado, dá para a gente preparar o material. E aí, no dia seguinte, quando você acordar, vai direto. Qual que é seu hábito? Você gosta de tomar um cafezinho antes de estudar? Não, eu pego uma garrafinha com água, já sento, começo a estudar, e eu só tenho 2 horas para estudar antes de eu ir para o meu trabalho. Ou amanhã eu vou ter sei lá, alguma coisa importante no meu cursinho, já deixa o material separado. Isso vai te ajudar. Você entende que quando você tem foco, mesmo que o seu tempo seja curto, não tem problema, você vai dar conta. Você, primeiro tem que ter o desejo, tem que ter um bom motivo do porquê você tá querendo fazer aquela prova, né? Eu lembro que numa das primeiras provas que eu prestei e que eu não passei, né? Era assim, ó. Eram duas provas, uma para residência em saúde mental e uma para um outro programa de saúde mental que foi o que eu fiz, né? Esse programa de saúde mental era o que eu queria, mas era uma bolsa do governo do estado, menor. O programa da residência não me agradava em nada, nada. Não tem jeito, eu queria ser clínica, né? E o programa da residência é trabalhar em grupos, né? E não me agradava, só que a bolsa era uma bolsa muito boa. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o da residência, porque eu quero dinheiro, quero montar minha clínica e tudo mais, né? Não tinha muito tempo para estudar. Separava o material, me organizava, beleza. Mas você entende que eu não queria aquilo? Então, procrastinava, eu inventava motivos, dor de cabeça, cansaço, não separava material.
E aí, o que aconteceu? Não passei. Essa foi a primeira decepção, grande decepção com o concurso. Como saber se essas técnicas realmente funcionam e não são apenas mais uma forma de me fazer gastar tempo com coisas que não me ajudam? Parece que você já tentou e deu errado, né? Mas vamos lá. Essas técnicas que eu trago aqui, elas não são truques ou atalhos, mas elas são estratégias que elas já foram testadas e comprovadas ao longo do tempo, em várias áreas da vida, não somente na área de estudo, tá? Elas funcionam porque elas estão baseadas em como o cérebro humano processa a informação e se motiva, mas a eficácia dela depende da sua aplicação constante. O que não funciona é esperar resultado imediato sem fazer ajustes ou esforços conscientes. Eu vou dar um exemplo para vocês com algo que eu gosto muito, que são plantas. Você já plantou uma árvore? Eu já plantei. Você não vai ver os frutos no dia seguinte, mas se você continuar cuidando dela, você vai ver os resultados. E se você aplica essas técnicas com persistência, você vai perceber uma mudança no seu comportamento e na forma como você lida com a procrastinação. Às vezes a gente planta uma árvore e ela morre, acontece, e tá tudo bem. Mas é como quando você fala, dei um tiro no pé. Essa estratégia deu errado e eu perdi tempo. Ok, você já sabe que aquilo não vai funcionar para você, mas vai existir uma técnica que vai se adequar a você. Você não pode desistir e não adianta você querer. Gente, esse meu cabelo tá me incomodando. Desculpa. E não adianta você querer que de uma hora para outra você tenha seus resultados. Eu apliquei hoje e já quero o resultado na semana que vem. Não, gente, é processo, é construção. Igual construir casa. Uma boa base, firme, forte, com aqueles ferros, sabe que eu não sei o nome? Com aqueles ferros bem colocados. E aí a construção começa. Então, se você já tentou e não deu certo, avalia. Eu persisti por quanto tempo? Eu me conheço o suficiente para saber o que não deu certo? Tá, ok. Avaliei, verifiquei, não deu certo. Tá tudo bem. Busca uma nova estratégia. Entende? Você vai falar assim: eu vou ficar perdendo meu tempo com isso. Tá. Você perde o seu tempo hoje e você ganha lá na frente quando você descobre a estratégia certa para você. Não fica estudar, gente, estudar para concurso, estudar para vestibular, estudar para o Enem, residência. Gente, é você descobrir, é você se conhecer, é você saber quais são seus limites. Descobriu, cara, a coisa flui mesmo. Pode confiar. Não tô falando por falar, não. Tô falando por experiência própria. Eu passei por isso. Levei alguns nãos até eu ser aprovada. Não foi na residência, tá, gente? Eu fui aprovada num concurso. Eu desisti da residência porque eu falei, não é para mim. Eu aceito ganhar pouco, mas tá tudo bem, né? Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Você está dizendo que o problema é que eu não me conheço o suficiente? Não seria apenas uma questão de força de vontade para parar de procrastinar e estudar de verdade? Eita, que esse é raiz. Esse não é Nutella, não. Olha só, a força de vontade tem o seu papel, mas não é o único fator. Procrastinação é frequentemente um sintoma de algo mais profundo. Forçar-se a estudar sem entender o que te impede pode apenas intensificar os ciclos de procrastinação e ansiedade. O autoconhecimento ele ajuda a identificar os gatilhos emocionais e criar soluções personalizadas para você. Sem isso,
A força de vontade, sozinha, ela vai te levar a uma exaustão. Isso eu te garanto. Imagina só um motorista tentando dirigir com freio de mão puxado. Eu já fiz isso. Ele pode usar toda a força que quiser, mas ele não vai longe, até que você descobre que tem alguma coisa que está travando o carro, né? O autoconhecimento é como você soltar o freio. Sem ele, se você não soltar esse freio, se você não fizer isso, você apenas vai estar se desgastando. E aí chega um momento que você desiste. Eu entendo quando você pergunta, né? Porque é muito comum. Por de vontade, gente, bora, né? Essa é uma das grandes questões quando a gente fala em fazer um acompanhamento psicológico paralelo aos estudos. A pessoa fala: não, determinação e bora. Tá tudo bem, eu te respeito, mas os casos que eu vejo não dá certo. Então, fazer uma terapia junto, se conhecer, conhecer seus limites, conhecer os seus gatilhos, identificar. Ansiedade é o foco principal. Pensa assim, ó, a ansiedade está aqui. Vou dar o exemplo que eu dou na clínica, eu adoro esse exemplo. A árvore, galhos, vários. A ansiedade, ela tá aqui, é o tronco principal, tá? Ok. Um galho, procrastinação, medo, angústia, desilusão, sofrimento, e vários outros, né? Se você já assistiu algumas das nossas lives anteriores, ou já viu a gente em outro canal, lá eu tem vários exemplos. Então, quando você começa a entender esses galhos, né? Aqui, a árvore, eu entendi o meu galho do medo, eu entendi o meu galho da procrastinação, você automaticamente você vai criando estratégias para não permitir que isso te atrapalhe, que isso te impeça de evoluir. E normalmente são fatores inconscientes. Não é, eu não decido, eu não decido de uma hora para outra que eu tenho medo. Não, o medo está enraizado, às vezes desde a minha infância. Às vezes, algo que eu não vou falar que é culpa de pai e mãe, não, tá? Eu lembrei que eu tenho bastante paciente que chega aqui e fala: Isso é culpa do meu pai e da minha mãe. Não, gente, eu não vou falar que é culpa de pai e mãe. Às vezes é a nossa interpretação, sabia? Eu vi uma situação, eu interpretei ela de uma forma na minha mente infantil, na minha mente adolescente, e aí eu tomei isso como uma verdade única e eu segui, né? E em alguns momentos isso me fez sentido, em outros momentos isso me atrapalhou. E aí eu vou para a terapia para ampliar o olhar. E quando eu posso ter esse privilégio de ampliar o meu olhar, é quando eu começo a me conhecer, é quando eu falo: era isso. A resposta estava na minha cara. Tá, mas e aí, o que isso tem a ver com estudar para concurso? Com estudar para medicina? Você quer fazer medicina por quê? Por dinheiro? Por amor? Entendeu? É isso. Até mais.